Salmo 127. Louvado seja o Senhor. Que coisa, hein? Filho de Davi, eu sei que estás nesse lugar. Que coisa preciosa. Salmo conhecidíssimo. Salmo que fala sobre família. Salmo de Salomão. Eu quero convidar os irmãos aí para lermos o salmo todo, mas eu quero dar ênfase objetiva no versículo de número 5. Diz o verso primeiro então: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Irmãos amados, se tem uma coisa que nós podemos afirmar nessa manhã de domingo, é que Deus é um Deus que ama a família. Deus é um Deus que se importa com família. Deus é um Deus que se preocupa com família. Tudo tem a ver com família. Quando Deus criou o homem, criou a mulher lá no Gênesis, Ele diz: vocês vão ser fecundos, vão multiplicar, vocês vão ter família. Quando Deus decidiu firmar uma aliança, quando Deus decidiu começar aquele grande projeto de mudança na história, chamando Abraão, Deus diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias. Se é todas as famílias, Deus pensava em você. Deus pensava na sua família. Deus pensava na sua casa, nos seus filhos. Deus é Deus de família, irmãos. Deus é Deus de famílias. E o texto nosso, ele trata de família. Ele menciona a construção do templo em Jerusalém, sim. Mas aqui a nossa aplicação está ligada à construção de família. Deus não está construindo templos feitos por mãos humanas hoje. Deus está construindo gente. Deus está construindo família, não é? E eu quero olhar o verso de número 5 aqui, porque esse versículo diz: feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Então veja bem, há aqui no texto uma menção clara de inimigos chegando para poder desestruturar a família, desestruturar a construção familiar. Inimigos que se aproximam para dar um jeito de quebrar todo o projeto de Deus para as famílias. E você sabe, nessa época antiga aqui, os inimigos eram muito visíveis. Você perceberia o inimigo se aproximando a cavalo, a pé, usando espada, usando lança, escudo, e eles vinham para poder derrubar, e o objetivo então era saquear, era levar cativo, era separar o marido da esposa, era separar os pais dos filhos, os filhos dos pais. Esse era o propósito da ação do inimigo. Como é que se envergonha uma família entrando e destruindo ela, destruindo a casa, destruindo a família? Como nós falamos semana passada, levando gente cativo para lá e tentando aculturá-los, tentando fazê-los deixar os seus costumes naquele período judaicos e, no nosso caso, cristãos de fato. Hoje, é claro, nós não vamos ficar procurando aí um inimigo para, embora de vez em quando entrem os inimigos nas casas aí, arrebenta portas e tal, né? Mas nós não vamos ficar procurando esse inimigo que a hora que ele chega com espada, com a arma para entrar dentro de casa e roubar lá, como já entraram lá em casa, né? Entraram lá em casa um dia desse e levaram as panelas,
né, abrir a geladeira, tomar iogurte nosso, né, tinha uma mussarela lá, um presunto. Já aconteceu isso com você? Você compra um presunto, uma mussarela para comer no outro dia, para oferecer para as visitas, de repente você, não tem mais. Lá quem foi, o ladrão entrou, levou, né? Nós não estamos falando disso, mas é a mesma realidade, gente. O inimigo hoje, ele tem armas, armas que estão sendo colocadas na cabeça do homem, na cabeça da mulher, na cabeça dos jovens, dos adolescentes, e tem gerado uma confusão terrível, tem dividido, tem separado, armas que têm sorrateiramente entrado, e a gente está dizendo, não tem não, o inimigo não tem arma nenhuma, não tem nenhum tipo de armamento sendo atirado, e está aí atirando para todo lado. O que você está vendo é pais brigados, filhos distantes, né? O diálogo que não existe mais, não é assim que acontece muitas vezes? Sumiu, eles não se encontram. O que está acontecendo? Que o homem não está encontrando com a esposa, que a esposa não para encontrar com o marido, que os filhos e os pais não têm relação. O que está acontecendo? O inimigo está vindo, é uma maneira de envergonhar a família, de envergonhar a casa. Agora, como é que a gente se livra do risco dessa vergonha, do inimigo chegar e desestruturar e atirar contra as famílias? É claro, nós temos que voltar para o versículo 1, não é? Se o Senhor não constrói a casa, os trabalhadores vão trabalhar em vão. Então, se o Senhor não der um jeito de agir em casa, o marido vai trabalhar em vão, a esposa vai trabalhar em vão. A ideia é nós entendermos claramente que as coisas começam em Deus, que o Senhor é o centro da família. Nós temos como família, como marido, como pai, como esposa ou filhos, que lembrar que o único jeito da família não ser envergonhada é olhar para Deus e firmar-se em Deus. E como é que se firma em Deus? Como é que Deus constrói? Deus constrói por meio de princípios que Ele estabeleceu. Pense comigo hoje, a questão do hedonismo. As pessoas estão loucas por prazer, né? por satisfação. Pense no materialismo. Pense no materialismo, gente. Pense no dinheiro. Você acha que não, que o inimigo não tem arma nenhuma, que ele não está entrando na sua casa, como entravam aqui nessa época, saqueando tudo? Pense. Mas o dinheiro está dizendo assim: hoje você não conversa com seus filhos e nem com a sua mulher. Hoje você vai levantar cedo e vai chegar em casa tarde, vai chegar cansado. E quando você chegar cansado, você só quer descansar, porque amanhã você vai ter que levantar cedo de novo. E o dinheiro diz para você: levanta cedo, você pula da cama cedo e rala o dia inteiro até tarde. E vai chegar em casa, os filhos já estão dormindo e você não quer conversa com ninguém. Por quê? Porque você está dominado pelo dinheiro, pelo materialismo. Você tem as suas coisas em casa, mas você não está satisfeito com elas. Você precisa trocar isso, trocar aquilo outro. E para trocar tudo isso, você entra em inúmeras dívidas. Por quê? Porque o dinheiro está dizendo: você não tem agora para comprar, mas você precisa comprar, porque o outro comprou, porque você está vendo na rede social, e você vai lá e faz os compromissos, e fica escravo e se envergonha. Por isso o Salmo está dizendo: feliz é aquele que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Família, para não ser envergonhada, tem que obedecer princípios da palavra de Deus, tem que se submeter a Deus. Se o Senhor não construir, não adianta trabalhar. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender quem é Deus.
Você precisa se firmar em Deus. Você precisa ser crente. Precisamos de homens crentes. Precisamos de mulheres crentes. Precisamos de filhos crentes. Filhos que amam a palavra de Deus. Filhos que se submetem à palavra de Deus. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta você trabalhar demais. Não adianta você fazer nada. Então, nós precisamos ficar atentos com isso, irmãos. Precisamos ficar atentos, o tempo já acabou. Nós temos, né? É só uma pincelada aqui. Não deixe o inimigo envergonhar a sua família, envergonhar a sua casa. Estão aí, as armas estão chegando. Vamos embora cantar. Nós vamos orar a Deus por nossas famílias. Não é o presidente da república que vai mudar a nossa família. Não são senadores, deputados, não são os governadores, não. Quem muda a nossa família é o Senhor Jesus. Quem muda a nossa família, quem tem poder para abençoar a nossa família é o Senhor, acima de qualquer coisa. Se o Senhor abençoar, seremos abençoados. Por isso, acima de qualquer coisa que façamos no dia de hoje, precisamos nos curvar diante do Senhor e da sua palavra, dos seus princípios, dos valores da palavra de Deus. Nós precisamos curvar aqui, irmãos, para não sermos envergonhados, para termos a nossa casa unida, para sermos expressão da vontade de Deus, para quando olharem para o meu casamento, verem Cristo e a igreja, para quando olharem para a minha família, ver a expressão da glória de Deus. O povo precisa olhar para a nossa casa e ver Jesus, e ver Jesus. É para isso que estamos na terra, é para que vejam Jesus. Nós estamos na cidade de Uruaçu para que vejam Jesus e nada mais. Nós estamos aqui como semelhança do Senhor. Então nós não podemos deixar a nossa família ser envergonhada. E só não será envergonhada porque tudo começa em Deus. Preste atenção, se Deus não começar, nada vai acontecer. Nós sabemos, não é isso? Não é pela graça de Deus? É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Agora, você olha para Filipenses capítulo 3, por exemplo, versículos 12 a 14, Paulo diz assim: olha, eu não alcancei a perfeição ainda, não alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo, uma coisa eu faço, eu estou esquecendo das coisas para trás, estou esquecendo delas, e eu estou prosseguindo, eu estou avançando, eu estou caminhando para o final da corrida. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: é pela graça, é Deus que começa a história, mas quando Deus inicia um processo na minha vida, Ele não me pede para ficar sentado na arquibancada com os braços cruzados. Ele diz, na linguagem de Paulo em Filipenses: entra para a pista de corrida. Entra para a pista de corrida e olhe lá para o final, lá onde está aquela fita, sabe que você vem correndo e arrebenta ela com o peito chegando? Entra para a fila e corra sem ficar olhando para trás. Não deixe o seu passado te envergonhar mais. Paulo está dizendo: se eu for prestar atenção no meu passado, quanta coisa terrível eu fiz, eu não caminharia mais, eu não prosseguiria mais, mas estou decidido, não vou ser envergonhado, eu vou focar. Eu tenho um prêmio celestial. Eu não vou chegar lá por causa de uma coroa, eu não vou chegar lá por causa do dinheiro, por causa de glórias desse mundo, não. Eu vou chegar lá no final da corrida, porque o que eu quero ganhar é Jesus, o que eu quero receber é Jesus. Então eu não vou ser envergonhado. É o projeto de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais um pouquinho? Pastor, eu quero a minha família fortalecida. Eu preciso de um milagre dentro da minha casa. Irmão, precisa do marido convertido, da esposa convertido. Você precisa de melhorar a vida espiritual, leitura da Bíblia, vida de oração, santificação. Se isso tem a ver com você, sai do seu lugar enquanto nós cantamos. E nós vamos pedir ao Senhor, nesse domingo de eleição, que Deus faça uma obra no seu coração, antes mesmo de fazer no Brasil. Cantemos ao Senhor. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer.
poderoso Deus. Aleluia. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso.